Oh, Pai, que ele seja profeta nesta hora, Senhor. Amém. Que ele traga uma palavra que faça diferença, Senhor. Oh, Pai, que os nossos corações possam estar, Senhor, receptivos, Senhor. Cuida das nossas mentes, Senhor. Que não haja distração, Senhor. Oh, Pai, que possamos manter nosso pensamento cativo agora, Senhor. Em nome de Jesus. E que possamos sair modificados. Amém. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Márcia só esqueceu, ela é minha esposa, para você que não sabe. Só esqueceu de falar de dízimos e ofertas, né? Nós estamos nos aproximando do mês, não sei se você sabe, mas eu não recebi. Quem recebe tudo lá em casa é a Márcia, mas o IPTU dizem, né, que aumentou 10%. Então, seja fiel, porque o nosso IPTU aqui já é alto, né? Ainda vai aumentar 10%. E a gente está numa batalha também, para você saber, né? Para que a gente consiga separar essas duas lojas, para que a gente possa pedir isenção, porque a igreja tem isenção de IPTU, né? Mas precisa separar, porque são duas lojas, uma mesma loja dividida em duas, né? Que você ore por isso também. Amém? Então, enquanto isso não acontecer, nós temos uma conta muito alta para pagar de IPTU e aluguel. Então, que você seja fiel, tá? Abra em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios 12, versículos 2 a 4. E hoje eu quero que você abra o seu coração e a sua mente também, para você entender aquilo que você vai ouvir, né? Diz assim: conheço um homem em Cristo, Paulo falando de si mesmo, né? Que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Amém. Eu dei o título dessa mensagem de hoje, mais completo, né? Seria ir ao espaço ou ir ao terceiro céu. Eu quero que você entenda, é uma escolha, é algo que nós precisamos pensar e decidir, e desde já eu quero que você eu quero mesmo que você tenha essa dúvida, o que o pastor está querendo dizer com isso? Uma das formas de prender a atenção é você causar uma dúvida desse tipo, né? Então eu vou repetir a frase para você ficar assim, tentando imaginar onde eu vou chegar. Ir ao espaço ou ao terceiro céu? As escolhas dos homens, né, nos dias atuais, são terríveis, esquisitas, deturpadas. Os homens, não é só de hoje, né, sempre foi assim, são soberbos. Nós vamos ver aqui umas passagens que falam sobre isso. São soberbos e não questionam os seus porquês, os seus sentimentos, não questionam as suas posições diante de Deus, ou seja, como encara Deus, quem é Deus para a pessoa, mas ao contrário, em vez de questionar a si, questionam o próprio Deus. Isso é terrível. Isso nos leva a uma vida mal direcionada, como, né, minha esposa falou agora, minha mulher, corrigindo, esposa é desposada, então é minha mulher hoje, né? Eu sei que tem gente que não gosta dessa palavra, mas eu aprendi isso com uma advogada, que eu fui casar e ela falou, olha, está errado isso, mas... Então entenda, nós precisamos entender quem nós somos e aonde nós precisamos chegar e quem é Deus, e nós acabamos trilhando, né, por não conhecer, como ela falou do caminho, né, que nós precisamos conhecer, a gente acaba se posicionando errado. Imagina uma coisa que começa errada. Imagina uma coisa que é direcionada pelas diretrizes erradas. Imagina você que já fez cálculos, né, que começa... Eu tive professor dos dois tipos. Eu tive o professor que dava 0 se você não chegasse ao resultado,
e outros que consideravam o seu encadeamento. Vocês devem ter passado pela mesma coisa, né? Então, tem todo tipo de pessoa, mas imagina o seguinte, você nunca vai chegar ao lugar certo se você tem as premissas erradas, se você está trilhando o caminho errado. Então, quando nós somos soberbos, quando nós acreditamos, né, em algumas coisas que estão erradas, o nosso caminho todo se torna errado. Então, é como se nós precisássemos todo o tempo dar uma corrigida. Quem sabe o que é erro de paralaxe? Oh, agora eu fui fundo. Ninguém sabe o que é erro de paralaxe? Essa é funda, hein? Erro de paralaxe é um erro que acontece quando você vê, por exemplo, estrelas no sextante, né? E que você, por exemplo, você tem que descobrir a altura dela com o horizonte e tal. O erro de paralaxe é um erro porque você deveria estar olhando daqui e você está olhando daqui. No caso da nossa vida, do nosso caminhar com Deus, nós deveríamos estar observando com a visão dele. Mas ele tem a visão e nós tentamos fazer a nossa visão, causando um grande erro. O ponto é o mesmo, é o fim da vida, é a minha vida, é meu filho, como vou criar, mas em vez de você estar vendo da visão, com a visão certa, você está vendo errado. Você está com um erro de paralaxe. Então nós precisamos entender como é que isso funciona e olhar pelos olhos de Deus e entender como Deus entende, para que isso não aconteça. Amém? Todo mundo entendeu o que é paralaxe? Depois vão procurar no Google, que você deve entender lá no Google. Minha explicação não deve ter sido muito boa, mas você vai entender. Sempre existe um erro se você não vê do local certo aquilo que você está observando, e no caso, a nossa própria vida. E nós escolhemos o que enxergar, como enxergar. E aí, o homem, a gente tem que pensar em algumas coisas, né? O homem serve a Deus ou acha que é o próprio Deus? Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas a conversão se dá quando você sai do trono e põe Jesus no trono do seu coração. Você entende? É assim que se dá a conversão. Então, você se põe fora do trono para que Jesus ocupe o trono. Filho, eu vou pedir para você cortar a música. Eu não gosto do fundo musical. Obrigado. Você pode botar para a internet, mas a mim incomoda. Então, eu vou perguntar de novo. O homem serve a Deus ou se acha Deus? Ele põe Jesus no trono do seu coração ou se põe no trono do seu próprio coração? E aí a outra pergunta que nós temos que fazer é: o homem tenta esquecer a Deus o que ele quer, quem ele é? Ele tenta esquecer a Deus, deixar Deus de lado da sua vida, ou ele, e isso eu estou falando daqueles que não seguem, né? Ou ele tenta superar o próprio Deus. Então, ou uma coisa ou outra, aqueles que não estão com Deus, ou eles tentam esquecer que ele existe, deixar de lado, ou ele tenta superar e se mostrar até maior do que Deus. E muitas vezes nós vimos isso, inclusive nós vamos dar esse exemplo, quando construíram a Torre de Babel. A Torre de Babel, não sei se você sabe, mas era um zigurate, né? Que é simplesmente uma montanha, eles vão construindo em torno da montanha e subindo um pouco mais, né? Então a Torre de Babel não era algo assim tão excepcional, ela era em volta de uma montanha, né? E aí você entenda, ele desde o princípio, o ser humano, ele tenta superar a Deus, isso já faz muito tempo. Sabe, a gente precisa questionar a nós mesmos e não a Deus. Quando algo acontece, a primeira coisa que as pessoas fazem é questionar a Deus. Por que Deus deixou isso acontecer? E não questionar a sua própria vida, a sua própria fé. Isso é um erro, porque é um erro de o que nós estamos enxergando, o que eu estou vendo, o que eu estou procurando ver. Isso é um grande erro. E aí entenda, né? O que você quer
Você quer a tecnologia, e aí vem o título, né? Você quer a tecnologia para chegar a Marte, que a Lua a gente já chegou, chegar ao espaço sideral, quem é da minha geração, né? Jornada das Estrelas, chegar ao espaço sideral, tinha uma frase lá do Capitão Kirk, mas nós precisamos entender, você quer a tecnologia do homem, a capacidade, a inteligência e sabedoria do homem, ou você quer chegar ao terceiro céu por meio de Jesus? A gente tem que fazer essa escolha, preste atenção, não tem outro caminho. Você precisa escolher. E você, eu espero, escolha chegar ao terceiro céu. E aí é interessante, né, que a gente só sabe que existem 3 céus, porque Paulo falou. E aí eu aproveito sempre para explicar, né, o primeiro céu é o céu físico que a gente está vendo, o segundo céu é aquele falado em Efésios 6, onde tem a luta, onde tem a disputa do corpo de Moisés, está escrito também na Bíblia, né? Então o segundo céu é o lugar de guerra espiritual, né? E o terceiro céu onde está Deus. Então, da onde inclusive Satanás foi expulso. Ele foi expulso da presença de Deus, onde está o trono de Deus é o terceiro céu. Então a pergunta que eu faço é, você quer a tecnologia do homem, aguardando nele a ciência que vai resolver o problema da AIDS, do câncer, e etc., ou você quer ir ao terceiro céu e de repente já ter, através da fé, a resposta para a sua doença, seus problemas? Essa é a questão. Como é que a gente anda na nossa vida? A gente anda escolhendo a tecnologia, a sabedoria do homem, ou escolhendo a Deus, e a fé em Deus, e as coisas de Deus? O problema é esse. Aonde eu vou chegar? Porque com a tecnologia eu não chego muito longe. Com Deus eu vou chegar à eternidade. E a gente precisa entender que existe sim essa escolha a ser feita. Essa escolha é muito importante. Então, o homem, ele tem perdido a essência, porque uma das coisas que ele tenta fazer, né, e a última pergunta das perguntas que eu fiz aqui, retóricas, né? O homem quer chegar a Deus ou quer moldar a Deus, enquadrar Deus naquilo que ele pensa? Será que eu quero obedecer a Deus ou eu quero enquadrar a Deus? Será que eu quero confiar em Deus ou quero que Deus faça o que eu quero? Então, são perguntas que vão fazer toda a diferença de onde você vai chegar, até onde você consegue chegar na sua vida, na sua caminhada. Você vai chegar à eternidade. Como eu falei na última pregação, você precisa crer na salvação para ser salvo. Eu expliquei isso, depois veja a gravação no YouTube. Você precisa acreditar que é salvo para ser salvo. Parece uma doideira, mas é exatamente isso. Você precisa crer que é salvo para ser salvo. Eu creio que sou salvo, eu espero encontrar você lá, eu espero que você também creia para que você seja salvo. Então, entenda, para isso, a sua visão tem que ser a visão de Deus. Você tem que enxergar como Deus. Você não pode tentar moldar ou enquadrar Deus naquilo que você pensa. Você não pode perder a essência da criação, você não pode querer ser o Criador. Pensa bem, quantas teorias você já criou? Estou falando sério. Eu sei que eu vou ofender algumas pessoas, mas eu vou falar, porque eu não aguento. Se você lê a Bíblia, não tem como você acreditar em algumas histórias da carochinha. Só acredita na história da carochinha quem não lê a Bíblia. Então, escatologia é uma dessas coisas. Não tem como você ler Tessalonicenses e acreditar que vai ter um reino assim ou assado. Isso só faz ter caravanas para Israel e não sei o quê. Gente, é história da carochinha. Não tem a chance depois. Se você pensa na chance depois, e eu durante algum tempo, quando eu me converti, eu acreditava nisso, porque me foi ensinado assim, né? Porque eu li um livro lá, Grande Agonia do Planeta Terra, Hal Lindsey. O cara era bom, só que o que acontece?
você precisa conhecer para não ser enganado, e a gente faz as nossas teorias. Tem um pastor, como eu falei na pregação passada, não citei o nome, que acha que hoje não precisa batizar, não precisa ceiar. Gente, é a ordem de Jesus, como assim? Mas ele criou a própria teologia dele, e assim é, e não podemos culpá-los, porque eu também faço isso, e você também. Quanto menos você conhece, mais nós fazemos isso. Nós, em vez de sermos as criaturas de Deus, nova criatura, como está escrito na palavra, o que nós acabamos fazendo é sendo criadores de teorias. Não, porque isso é assim. Ah, não, sobre casamento eu acho isso, eu acho. E aí eu disse, né, que onde eu trabalhava, se falava do achismo e da quero-marins, instrução do que eu quero, né? Quero-marins. Quem sabe já sabe de onde eu vim, né? A minha origem. Mas, então, é o que eu quero, o que eu penso, é isso que está valendo, e a gente perde a essência. Nós somos criação de Deus. Mas a gente fica substituindo Ele todas as vezes que a gente tenta criar coisas que não estão aqui. A gente se deixa enganar, o nosso coração é enganoso, e a gente se deixa enganar e acha que ouviu de Deus alguma coisa, que é o caso desse pastor, né? Ele teria tido uma revelação. Quando você estuda teologia, né, até falei para um irmão nosso, nunca usa a palavra, não, Deus me revelou, porque Deus, a revelação total e completa está aqui, ó. O que Deus pode fazer é, em cima dela, te inspirar, como agora eu estou pregando, inspirado na Bíblia, inspirado em vários versículos, mas eu não foi revelado isso por Deus, não. Mas as pessoas se arvoram em revelados, e etc, etc, e aí se afunda, perde a essência, e você não pode perder a essência. Se ponha no seu lugar, você é criatura, que deve servir a um Deus Criador. Amém? 3, 4, amém? Sabe, gente, a gente precisa estar atento para saber o que a gente vai enxergar, o que nós enxergamos e aonde nós vamos chegar. O que nós enxergamos e aonde nós vamos chegar. Quando nós olhamos para o céu, nós vemos de dia o azul. Não sei se você sabe. Você sabe por que você vê azul o céu? Hoje está um dia lindo, azul o céu. Ele é a dispersão da luz do sol, só isso. Então o sol manda a luz amarela, tem várias cores. Você está me vendo aqui, por acaso é azul, não sei. Está vendo marrom aqui porque a luz bateu aqui com todas as cores, e a única que refletiu foi a marrom. É a frequência marrom, da cor marrom. Então, o céu azul é a dispersão da luz azul no quê? No firmamento, né? Na Bíblia chama firmamento, né? Camada de ozônio, né? Na atmosfera. Então, dissipa azul e você vê, puxa, que céu lindo e tal. Mas você, às vezes, só consegue enxergar até aí. Você só consegue enxergar até aí. E quando é noite, você consegue ver as estrelas, porque não tem a luz do sol, né, dispersando. E aí você consegue ver as estrelas, né? A única estrela, e não é estrela, né? É um planeta Vênus, né? A estrela da manhã, tão falada, é um planeta e não é uma estrela, né? A única que você vê quando o sol está nascendo ali, até os países árabes, né? Aquela estrelinha perto da Lua, aquela é o planeta Vênus, tá? Então, o que acontece? Você enxerga de noite uma coisa, de dia outra, mas tudo depende do como você está vendo. Isso é uma visão física, mas nós temos a visão espiritual também. A nossa vista não consegue passar do primeiro céu. Por mais que seja dia ou noite, quando é dia você não vê nem as estrelas, quando é noite você chega a um certo ponto, né? Eu fico admirado, porque a maioria das estrelas, se você for ver, tem nomes gregos, né? Ou seja, os gregos conseguiam enxergar
Arturos, Pollux, tudo isso são nomes gregos. Meu Deus, são estrelas mínimas, e os caras conseguem enxergar. Hoje tem 1000 coisas para você enxergar, mas entenda, por mais que eles enxergassem, por mais que você enxergue, que você conheça a ursa maior, a ursa menor, cinturão de Órion, por mais que você conheça tudo isso, ainda assim, se você não tiver olhos espirituais, é tudo que você vai enxergar. As coisas materiais. Mas a vida é muito mais do que isso. A vida é a eternidade. A vida é o espiritual. Paulo fala que nós vamos ganhar corpos glorificados. É um corpo, ainda será corpo, mas nós teremos um corpo espiritual, vou chamar assim. Então, o que nós temos é muito mais do que aquilo que a sua vista pode ver. E se você não sabe isso, você vai ficar como o mito da caverna. Se você conhece o mito da caverna é alguém imaginando coisas por causa das sombras que passavam, e aí você leia, que é interessante, deve ter muito resumo na internet sobre isso, o mito da caverna. Então, sombras, mas ninguém fazia nada, e alguém resolveu sair. Quando você sai, você vê a realidade. Então, se você só vê o materialismo, você está dentro da caverna. Você não consegue ir além. Você fica dentro da caverna do seu problema, dentro da caverna do seu relacionamento errado, talvez. Fica dentro da caverna daquilo que você está sofrendo e não consegue resolver. Você precisa ter olhos espirituais para sair da caverna em todos os momentos e por todas as coisas. A gente precisa entender quem é Deus, a gente precisa entender que Ele tem uma outra visão para tudo que nos acontece. Ele está vendo de cima, nós estamos vendo na horizontal. Há uma paralaxe muito grande espiritual. E a gente precisa, mas eu nunca vou ter a visão de Deus. Ok, mas pede para Ele te mostrar, pede para Ele te dar fé, pede para Ele reforçar pelo Espírito Santo a sua vida, para que você viva uma forma diferente, para que você não viva simplesmente aquilo que você está vendo. Existem pessoas que têm um dom do Espírito Santo, que é dom de visão espiritual, né? Eu tenho até um conhecido que ele via tanto anjos quanto demônios, né? E aí algumas vezes aconteceu lá na igreja de alguém falar para mim, puxa, enquanto você estava não sei o quê, via anjos, não sei o quê, você já viu essas músicas, né? Vejo anjos andando, voando, sei lá. Eu não vejo, eu não tenho esse dom. Mas tem gente que vê. Eu não estou pedindo para que você tenha visão espiritual, que é um dom do Espírito Santo. Mas o que eu estou pedindo para você é que, no mínimo, você se esforce para não ter a visão simplesmente material da sua vida, para que você possa ir além daquilo que você está. Então, sabe, nós olhamos para o céu e vemos as estrelas ou o céu azul, mas saiba que a bênção, por mais que o ser humano descubra as curas para não sei o quê, a bênção não está nesse primeiro céu, não está nesse limite do ser humano. A bênção está no trono de Deus, no terceiro céu, e é lá que desde agora a gente precisa chegar. É lá que a gente precisa chegar hoje, para a gente não ficar parado e não entender, mas isso não está acontecendo, está ruim. Você tem que ter a visão certa, você tem que crer. E se você não entende que a bênção vem de um lugar onde os seus olhos não alcançam, você nunca vai tentar. Este é o problema, você precisa acreditar para que isso aconteça. Não vem do que você vê, vem do que você não vê. E a gente vai ler um versículo daqui a pouco sobre isso, né? Só com os olhos espirituais você poderá enxergar. E aí eu vou pedir, eu botei aqui marcado para procurar o versículo, eu só procurei depois.
abra, por favor, 2 Reis, hein, Alexandre? 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. 2 Reis 6, 17. Denilson, liga aqui o computador, não está ligando? Então tá bom, ok. 2 Reis 6, 17. Diz assim: e Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele. Você conhece essa passagem? Para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz. Que olhos? Que olhos que ele abriu? Os espirituais, porque ele já estava olhando, só que não estava enxergando. Abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém. Na sua vida, mesmo que você não esteja enxergando, você precisa crer. O enxergar já parte da fé. Se você tem fé, você já está enxergando. Não com o dom de visão espiritual, mas com aquilo que Deus nos dá. Sabe, o que nos impede de enxergar a Deus? Principalmente, tem claro conhecimento, mas principalmente tem uma coisa. E aí você tem que entender, né? O homem muitas vezes ele passa do primeiro céu, porque é físico, então passa fisicamente, e chega ao espaço, mas o coração orgulhoso do homem, o sentar no trono do seu coração, ao invés de deixar Jesus sentar, não permite que ele descubra os segredos da criação. Não permite, por mais que ele procure as respostas, aonde começou a vida, tem água na Lua, tem água em Marte, então tem a chance, tem um outro planeta, sei lá, na galáxia XYZ, e aí ele fica buscando, por mais que ele tente, por causa do orgulho do coração, o ser humano não chegou ainda à resposta, não chegou aos segredos da criação do universo, o segredo da criação da vida. O orgulho na nossa vida também não permite que a gente chegue a descobrir coisas. De repente, que você está fazendo errado e não o seu cônjuge. Você não permite que você descubra que você está criando um filho e você está fazendo mal para aquele filho. E aí você precisa que Deus lhe mostre. O orgulho não permite a nós tocar o coração de Deus. É impressionante como o ser humano consegue, né, chegar ao espaço tão longe, passando, né, por esse céu que nós vemos, mas por seu orgulho não conhece e não consegue chegar ao coração de Deus que está tão perto. Aliás, Mateus, a dica, já sabe qual é a música, né? Perto quero estar. Vamos cantar essa música no final, vamos louvar com esse louvor. Mas entenda, às vezes por orgulho, você chega longe fisicamente, não chega perto espiritualmente. Deus está aberto, Ele quer, mas o orgulho nos impede, né? O não perdoar, porque o não perdoar impede a gente de enxergar Deus. O não perdoar é orgulho. Saiba que o pecado ele começa no orgulho. Foi o orgulho que derrubou Adão e Eva. Queriam ser como Deus. Orgulho, soberba, né? Se você parar para pensar, a exploração do espaço, ela pode ser comparada à Torre de Babel. É a mesma coisa. Foi feita para mostrar quem era o homem. Né? Que o homem conseguiria chegar, ele teria capacidade, independência, para chegar até Deus. E até hoje nós tentamos fazer isso, ao invés de buscar Deus no coração, ou com o coração, nós tentamos ser deuses. Sabe, nós fomos criados para chegar aos céus. Nós somos criados para voltar a Deus, mas muitas vezes nós não fazemos isso. E aí a gente não consegue chegar, porque é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Chegar ao lugar onde está Deus é muito mais simples.
E aí, como aqueles homens afrontaram a Deus lá na Torre de Babel, a gente faz isso hoje, a gente afronta a Deus da mesma forma. Os sábios humanos, os cientistas mais inteligentes afrontam a Deus. E muitas vezes a gente, embarca nessa. O que fazemos com a capacidade intelectual, capacidade, a sabedoria que Deus nos deu? Se o esforço do ser humano fosse, preste atenção no que eu vou dizer, e preste atenção, e é muito sério isso, existem cientistas cristãos, tá? Que a todo momento mostram a impossibilidade de algumas teorias científicas que fazem o que eu vou falar agora. O esforço, em geral, do ser humano não é provar a existência de Deus, é pelo contrário. Porque se fosse assim, já teria sido provado, mas o esforço é para provar que Deus não existe. O esforço da ciência, do homem, é provar que Deus não existe. Muitas vezes a gente faz isso na nossa vida. Quando a gente escolhe algum caminho, a gente está fazendo a mesma coisa. A gente não quer Deus controlando a nossa vida. A gente não quer Deus acertando a nossa vida. Então você se esforça para esquecer, naquele momento, que Deus existe, que Deus está presente, que Deus quer de você um certo comportamento. E aí você tem que entender, mais uma vez, se fosse voltado o conhecimento do homem, da ciência, se fosse voltado para Deus, nós já teríamos o conhecimento suficiente para ver a impossibilidade estatística, por exemplo, né, que existe de pegar 4 aminoácidos, aquilo virar uma célula, uma unicelular, e a partir dali ter vida. É impossível. Existem cientistas que já viram que isso é impossível. Não teria, pelo tempo que eles dizem que a Terra existe, não seria possível. Teria de ter, sei lá, o dobro ou o triplo do tempo. Por quê? Porque a probabilidade junta dá errado e etc. e tal. Então, acertos e erros não seria possível. A ciência deveria toda já não só saber, mas espalhar isso, porque isso faria com que as pessoas crescem em Deus, num Deus criador. Só que não acontece assim. Não acontece assim. É sempre ao contrário. Querem provar sempre ao contrário. E há, uma explicação para isso, e Paulo explica isso. Romanos 1, 20, 21 e 22, olha o que diz. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, presta atenção nessa frase agora, têm sido vistos claramente por quem? Todos os seres humanos, não são só os crentes, não são só os cristãos, os evangélicos, não, todos os seres humanos têm sido vistos claramente, por cientistas, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, ou seja, é impossível a teoria da evolução, impossível. Você hoje tem, a genética, você tem várias coisas que derrubam aquelas coisas todas que falaram, dos seres criados. Deus, está escrito na palavra, Deus criou cada ser segundo a sua espécie. Gênesis, tá? E aí o que acontece? O que acontece? Então, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Quem acredita nessas coisas são indesculpáveis. Tá bom, você não sabe, você nunca estudou, porque eu gosto do assunto, eu sei o porquê das coisas, Você nunca estudou, você está ignorante, mas acreditem, você não precisa saber o que eu sei. Você precisa crer na palavra de Deus. Então, se você crer na palavra de Deus, você não será indesculpável. Por mais que pareça bonitinha as teorias, elas são furadas. Elas não têm base. Existe, até inventaram, o arquiteto, o grande arquiteto. Eles não querem nominar.
Eles não querem dizer, é o Deus Jeová, é o Deus da Bíblia, mas eles sabem. Tem uma gama de cientistas, saiba você, que são criacionistas. Não são os que creem no mesmo Deus que a gente, mas são os que sabem que tem que ter um Criador, porque não era possível acontecer as coisas, tá? Então, voltando aqui, são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Todos os seres humanos, a natureza, ela mostra Deus. E aí você tem que entender isso, para que você não seja indesculpável, para que você não se torne um louco, achando-se sábio, né? O verdadeiro caminho para descobrir a Deus é o próprio Deus, é do próprio Deus, é mostrado pelo próprio Deus, foi dado pelo próprio Deus. Jesus Cristo foi mandado por causa disso, para abrir o caminho. Quando você lê lá em Hebreus, que ele caminhou, né? E ele fala, vá com ousadia, porque antes Jesus abriu o caminho. Ele fez o quê? Ele traçou o caminho para que a gente pudesse segui-lo. Então, ele já fez, Deus já nos deu. Mas em Jeremias 29, eu quero ler, ele fala do povo de Israel. Aqui o texto está falando do povo de Israel, mas eu vou trazer para uma visão mais espiritual do texto. Esse texto é totalmente material, tá? Mas eu vou fazer uma correlação. Então, Jeremias 29, 11 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, que o Senhor, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, entenda esse futuro, retorno ao Senhor, né? Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Versículo 14. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. E aí eu quero trazer uma correlação, né, espiritual para um texto que não é, entenda, eu estou só fazendo uma analogia. Eu os trarei de volta do cativeiro. Nós, na Bíblia, no Novo Testamento, nós somos chamados de peregrinos na terra. Isso aqui é, hoje, um cativeiro. Paulo diz que nós estamos em corpos que nos fazem errar. Nós somos prisioneiros. Paulo fala assim, eu, em outras palavras, porque eu não separei o versículo, né? Eu quero me livrar desse corpo que me escraviza. Então, trarei de volta do cativeiro. Deus está nos esperando. Essa promessa não é só para o povo hebreu, e aí eles voltariam para Jerusalém. É para nós espiritualmente. Deus está nos aguardando. Então, você precisa entender isso também, como voltar, ou ir, né, melhor dizendo, ir para o terceiro céu. E aí, o conhecimento ou a tecnologia do ser humano não fará você chegar onde Deus está. Ou a tecnologia, o conhecimento não dará a você a redenção da sua vida. Por tudo que você fez errado, você não conseguiria ficar perto de Deus. Não, a tecnologia, a ciência não dá. Não vai te dar a eternidade. O único lugar, o único caminho é Deus ir por meio não da tecnologia, mas por meio de um símbolo, um órgão símbolo, do coração. É o coração que você tem que usar. E para isso você tem que ser humilde, porque a sua cabeça tenta governar o coração. Humilde para reconhecer seus erros e dizer, não quero errar mais.
humilde para entender qual o caminho que nós devemos seguir. E aí você vai entender, como a gente vai cantar nesse louvor, que nós estamos tão perto. É muito mais longe qualquer planeta, qualquer estrela, até mesmo subir além da estratosfera, é muito mais longe do que Deus está ao lado. E a pergunta é, você quer a sabedoria e a ciência humana, combatendo Deus e só parar no primeiro céu, naquilo que você vê, só conseguindo atingir no máximo alvos físicos, coisas físicas, e aí mesmo que o homem consiga chegar a Marte, cura de doenças, você quer parar nisso? Isso não vale nada, porque o homem não soluciona o problema da morte. As pessoas morrem e o homem fica assim, não sei o que vai acontecer depois. Deus tem uma eternidade para nós, Ele sabe para onde a gente vai, Ele nos quer junto dEle, Ele quer a gente no terceiro céu, no trono de Deus. Então, se renda aos pés do Senhor, não seja orgulhoso e achar que você sabe muito, porque você estudou isso ou aquilo, você sabe muito porque a ciência diz isso ou aquilo e você acredita. Não, se renda aos pés do Senhor, busque Ele de todo o coração, deixe o Espírito Santo te conduzir ao terceiro céu, hoje e agora. Não é para deixar para depois, é hoje e agora. E eu vou pedir para os músicos virem, a gente vai cantar e eu vou orar só depois que a gente cantar esse louvor. É conhecido, você com certeza lembra. Perto quero estar. Assim que ele se preparar, eu vou pedir para você levantar. E a gente vai cantar esse louvor para terminar. E eu espero que você tome a decisão certa. A decisão por Deus. A decisão pelo caminho certo. A decisão de aprender. Pode ficar de pé, por favor. Pense nisso que eu estou falando enquanto nós vamos louvar. Você precisa tomar a decisão certa. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar. Aleluia. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei.
Jesus. Continua só os instrumentos. Feche seus olhos. Continua os instrumentos. Eu quero que você pense no seguinte: faça como se fosse uma oração. Faça uma declaração a Deus. Faça uma mudança de entendimento, um purificar da sua vida, do seu coração. Que seja assim. Amém. Me render e te adorar. Vai você. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus. Os instrumentos continuem, você feche seus olhos. No final, adorarei somente a ti. Os instrumentos podem continuar, por favor. E eu vou dizer para você que muitas vezes a gente adora o nosso cônjuge, a gente adora nosso filho, a gente adora o nosso trabalho, a gente adora uma série de coisas. Que você adore somente ao Senhor, creia nele, e Ele vai fazer tudo aquilo que Ele prometeu, e Ele vai te fazer enxergar, como fez enxergar aquele homem que viu os exércitos que ele não estava vendo. E você vai enxergar saída para a sua vida, o conserto para a sua vida. Você vai enxergar até mesmo onde está a solução dos seus problemas financeiros. Que Deus ajude você. E eu vou orar agora, que o Espírito Santo toque a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, trazer a essas vidas a visão, a Tua visão, Senhor. Retira o nosso erro, Senhor, a nossa visão terrena, Senhor. Que a gente consiga enxergar como Tu enxergas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, eu posso sentir a Tua presença, Pai. Oh, Senhor, aqueles que aqui estão de coração precisando, querendo, em nome de Jesus, que eles recebam agora, Senhor. Oh, Pai, que eles sintam quão perto Tu estás, oh, Pai, pelo toque do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Te louvarei. Para terminar,
Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti. Somente a Ti, Jesus. Para terminar. Somente a Ti, Jesus. Louve ao nosso Deus com suas mãos. Deus seja louvado. Aleluia, Pai. Senhor, nos leve em paz aos nossos lares. Nos dá, Senhor, aqueles que vão voltar ou assistir na live hoje à noite, Senhor. Nos traz a Tua palavra. Nos traz, Senhor, no dia de hoje, uma comunhão contigo, Senhor. Renova as nossas forças. Renova a nossa visão, Senhor. Que a gente enxergue como Tu enxerga as coisas, Senhor. Que seja assim. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Amém.